Bom, vamos fazer aqui a resolução desse exercício 1 do módulo de decisão. Clientes chegam a uma fila de atendimento com uma frequência média de 10 minutos. Então vamos lá passo a passo com a resolução. Vamos colocar aqui o módulo create para representar essa chegada de 10 minutos. Caso a fila tenha mais de 5 pessoas, os clientes são redirecionados para um segundo atendente. A gente vai ter que abrir um processo de um segundo atendente. Caso contrário, seguem para o primeiro atendente. E aí tem aqui os tempos de atendimento, tanto do primeiro quanto do segundo atendente, que serão representados por processos aqui, os módulos de processo. Nesse caso, nós vamos inserir uma decisão, né, para ele analisar o tamanho dessa fila. E a partir disso, nós vamos colocar os processos. Então aqui é o processo do fluxo normal, até 5 pessoas, né? 5 menor ou igual a 5, essas pessoas elas serão atendidas por esse primeiro atendente. Caso contrário, vamos imaginar que se abriria aqui um segundo caixa, um segundo atendente nesse processo. Então esses clientes chegam aqui, pode ser banco, pode ser supermercado, pode ser lotérica, pode ser qualquer tipo de serviço de atendimento. Então, nesse caso, né, você tem essas duas opções. Vamos representar aqui as saídas. Para esse exercício, só para a gente fazer um pouquinho diferente, eu vou colocar dois disposes. Vou colocar o dispose do processo 1, vou colocar um dispose saindo do processo, né, 2, para a gente ver quantos que acabaram passando por esse segundo atendente aqui, né, qual o percentual que foi necessário dado esse ritmo de chegada. Agora é só a gente fazer a configuração desse modelo. Vamos colocar aqui a chegada em 10 minutos, então seguindo uma distribuição exponencial. Vamos primeiro colocar o processo, vamos colocar processo 1 e vamos colocar aqui o atendente 1, como se fosse o atendimento 1, vamos colocar o atendente 1. Aqui segue também uma distribuição triangular, minutos 4, moda 6, máximo 10. Ok. O processo 2, vamos chamar também de processo 2. E nesse caso, vamos colocar um size daily release e vamos colocar aqui o atendente 2. O atendente 2. Só que esse atendente 2, o tempo dele aqui, como eu falei no vídeo representando esses exercícios, apresentando os exercícios, é uma situação meio hipotética. Vamos imaginar que ele faz esse atendimento num tempo fixo de 8 minutos. E aqui a saída. Vamos colocar a saída 1. Vou colocar a saída 2. Ok. Nesse caso, nós temos uma condição que é o tamanho da fila, né? Caso tenha mais de 5 pessoas, ou seja, 6 ou mais pessoas, essas pessoas são direcionadas aqui para o processo 2, para o atendente 2. Então, nesse caso, a fila maior ou igual a 5, né? Então, nesse caso, nós temos aqui um two-way by condition. Vamos colocar uma expressão e aqui nesse valor nós vamos construir essa expressão. A expressão é em filas, nós vamos adicionar aqui o número, né, atual na fila daquele processo. Qual o processo? O processo 1, que é o do atendente 1. Vamos deixar o processo 1. E aqui utilizaremos o símbolo de menor ou igual a 5. Até 5 pessoas. Até 5 pessoas aqui. Os clientes vão para o processo 1, vão para o atendente 1, mais do que isso, eles são direcionados para o processo 2. Se a gente analisar aqui o modelo está correto, só falta a gente colocar aqui os 480 minutos. A duração da replicação será de 480 minutos, vamos colocar a unidade de tempo base de 480 minutos e vamos analisar depois os resultados que a gente conseguiu encontrar nesse exercício, certo? Vou deixar aqui aumentar um pouquinho a saída para a gente ver quantos que foram atendidos. Quantos que foram atendidos tanto no processo 1 quanto no processo 2. Vamos rodar o modelo para ver aqui os resultados. Olha isso, pessoal. O que aconteceu aqui? Nesse caso, não teve a necessidade, né, do atendente 2 trabalhar, né, praticamente nesses 480 minutos, ou seja, talvez ele estava fazendo uma outra função, caso tenha, ele se direcione para essa outra função. Então não teve, né, um percentual de utilização
desse atendente 2? Se a gente pegar o relatório, que ele vai abrir para a gente no Excel, a gente consegue analisar, aqui os tempos e temos uma visão, né, de como foi esse processo. Nós temos aqui o atendente 1, ele ficou ocupado em 63% do tempo, 63,56%. Já o atendente 2, ele ficou ocupado praticamente, né, não ficou ocupado praticamente, porque não precisou ser acionado, né, o atendente 2. Então aqui ficou zerado esse tempo. A gente tem aqui também o waiting time, né, do processo da entidade, né, a gente tem esse waiting time do processo 1, né, que foi de 5,71 minutos, então em média na fila, né, ficou as pessoas ficaram esperando em média 5,71 minutos. Esses são alguns dos resultados aqui do modelo. A simulação ela é muito interessante, a gente utilizar a simulação, porque vamos imaginar que a demanda aumente. Né? Nesse caso aqui, então, está chegando um cliente a cada 10 minutos. Mas e se chegasse um cliente a cada 5 minutos? Será que teria algum impacto? Será que esse atendente 2 ele seria acionado? Então, como que a gente pode fazer? Aqui na ritmo médio de chegada, a gente vai colocar 5 minutos ao invés de 10. Ou seja, estão chegando pessoas com um intervalo de chegada menor. Né? Eles estão chegando mais rapidamente. Então, tem um fluxo maior, uma demanda maior de pessoas. Se a gente rodar, a gente já percebe aqui, rodando, olha, que agora sim o atendente 2 foi acionado em algumas vezes. Ele atendeu 7 pessoas. Então, chegaram mais pessoas e isso fez com que a fila, em alguns momentos, ultrapassasse o valor de 5, né? Então, 5 pessoas na fila ocasiona nesse direcionamento para o atendente 2. Então, esse é o resultado do nosso modelo e do exercício 1.